Olá, boa noite, gente. Hoje, dia 29 de novembro, né? Prestes a acabar o ano e eu fazendo aqui a live semanal. Olha quem tá aí, Janise, paciente querida, que eu tô com saudades, viu, Janise? Patrícia. Bom, muito boa noite a todos vocês, Rose. Eu resolvi hoje, Odila, Glória, fazer uma live, que inclusive eu já fiz esse tema várias vezes, né? Não foi nenhuma nem duas vezes, eu já fiz várias vezes e faço muito stories e faço muito post a respeito desse tema, justamente porque além de ser... Oi, Renata, boa noite, Odila. Além de ser um tema super importante, é um tema que tem muita incidência. Muita gente com esse problema e muita gente maltratada porque não tem diagnóstico correto. E hoje, vocês que vão começar a assistir essa live agora, podem se identificar muito com esse tipo de disfunção, né? Então, às vezes você vai buscando outras causas, quando você vê, é um problema muito mais simples de resolver e que vai realmente dar para vocês um efeito muito importante para a saúde de vocês de uma forma geral. Eu tô falando, gente, de tratamento da saúde intestinal. Hoje é uma das coisas que nós estudamos muito. Se eu não tiver o intestino saudável, se eu não tiver uma microbiota intestinal equilibrada, eu não tenho a garantia de saúde de uma forma geral do meu paciente. Então, primeiro passo para mim tratar o paciente é ver como que ele está, é analisar se ele tem uma boa digestão, se ele tem um bom funcionamento intestinal, se ele não tem nenhuma queixa nesse sentido. Às vezes ele até nem tem a queixa nesse sentido, mas tem outras queixas que me despertam que a causa inicial é intestino. Então a gente, com a experiência da clínica, com os estudos que a gente vê, que demonstram pra gente, a gente vai descobrindo que a causa está aqui. E qual é a causa, gente? Desbiose intestinal. Então, desbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio da sua microbiota intestinal. A gente tem que ter o nosso intestino equilibrado de espécies de bactérias, em quantidades adequadas, em diversidades adequadas, né? Que tem que ter um número grande de diversidades, né? Por quê? Porque elas trabalham num conjunto ali para poder fazer a digestão nossa, para poder fazer a absorção daquilo que nós comemos, para poder melhorar nosso sistema imunológico. Então, para produzir hormônios, para produzir nutrientes, inclusive, tem alguns que são também feitos por elas. A gente tem os pós-bióticos, inclusive, que são produzidos por essas bactérias que residem no nosso intestino. Só que, por determinadas causas, a gente pode desenvolver um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. E isso se chama desbiose intestinal. Então, o intestino, que tem que ter uma simbiose, ele passa a ter uma desbiose. Então, simbiose é o equilíbrio, desbiose é o desequilíbrio. Eu começo a ter proliferação, multiplicação, muito mais de bactérias patógenas do que bactérias que são oriundas, né, que devem estar lá fisiologicamente lá no meu intestino. E por conta dessa proliferação de bactérias do mal, a gente tem vários problemas decorrentes disso. Então, você que tem estufamento, que o estufamento vem de fermentação, de excesso de gases, quando você tem constipação intestinal ou diarreia, tem náusea, tem aquela coisa, gente, parece que estou sempre empachada, sabe? Aquela mal-estar que dá. E quando você tem desequilíbrio da sua microbiota intestinal, você também fica com uma irritabilidade, fica mal-humorada. E nesse processo todo, a gente cria também uma inflamação no intestino.
Porque as fezes retidas ou fezes mais diarreicas, essa proliferação de bactérias ruins, a gente começa a produzir substâncias mais inflamatórias. E nesse sentido, a gente começa a ter uma permeabilidade no intestino, né? Então, o intestino que tem que ser impermeável começa a ser permeável, começa a passar para a sua circulação coisas que não deveriam, como restos de bactérias, fungos, metabólicos tóxicos, que já deveriam estar indo embora, passam para a circulação. Então, além de eu ter problemas gástricos e intestinais, eu posso ter também, em virtude da disbiose intestinal, mais risco de ter dermatite, dores de cabeça, ter resistência insulínica, esteatose hepática, diabetes, inclusive não só resistência insulínica, mas também diabetes. Por quê? Porque esses lixos metabólicos, vamos dizer assim, eles podem se ligar a receptores de diversas células de diversos órgãos e com isso gerar disfunções nesses órgãos, desses sistemas. Então eu posso desenvolver problemas muito sérios decorrente da disbiose intestinal, que vai culminar numa inflamação do intestino. Posso ter a síndrome do intestino irritado, inclusive por conta da disbiose. As intolerâncias alimentares podem ser aumentadas também, não só a lactose, mas a glúten, porque eu estou gerando ali um meio muito ruim, né? Muito inflamatório, e com isso eu perco a capacidade de digestão. E aí eu tenho essa incapacidade de digerir certos nutrientes. Então olha só quantos problemas que podem decorrer da desbiose intestinal. Então às vezes o paciente, é muito comum ele vir aqui no consultório dizendo que está com uma dor de cabeça, né? E aí não acha, vai no neurologista e faz uma série de exames, isso e aquilo. Quando vai ver, a dor de cabeça tá exatamente... Por quê? Porque ele está com uma desbiose intestinal, ele está com uma inflamação no intestino, ele está com um intestino permeável, e aí ele está fazendo com que esses metabólicos e esses lipopolissacarídeos, restos de bactérias, estão passando para a circulação e estão ali, ó, indo lá para o cérebro dele, fazendo com que ele tenha dor de cabeça. Ou então, ó, problemas de dermatites, né? Acabei de atender uma paciente agora, cheia de bolinhas no rosto, coceiras, manchas na pele, se sente inchada. Meu, primeiro passo, vamos modular, vamos modular esse intestino, vamos dar saúde intestinal, vamos fazer com que haja o tratamento dessa disbiose. E o tratamento, gente, ele consiste em nada mais, nada menos do que no seu estilo de vida, na sua alimentação em primeiro lugar. E é isso que eu quero falar para vocês. Mas antes disso, eu vou falar das causas que levam a você ter desbiose. Ó, eu falei dos sintomas e do que pode decorrer a nível de doenças. Mas vamos lembrar que você que faz uso indiscriminado de medicamentos, sabe aquele medicamento que é muito comum, que são os prazóis da vida? Pois é, ele é um dos medicamentos que pode te levar a ter desbiose. O uso de antibióticos também, né? Toda hora tomando antibióticos e anti-inflamatórios. Eu sei que às vezes se faz necessário, mas tem gente que é viciada. Qualquer coisa que tem, vai lá e toma medicamentos. Gente, procuram recursos mais naturais, né? Vão procurar as ervas que podem ajudar muito vocês, recorrer a elas, né? Tratamento mais natural possível é melhor. Toda droga tem o efeito desejado e o indesejado. Então você que toma muito anti-inflamatório, analgésico, aspirina, antibiótico, prazóis, né? São pessoas que têm mais risco de desenvolver desbiose intestinal. Outra pessoa também, estressados. Vocês sabem que tem uma ligação entre o intestino e o cérebro. Então você que é estressada, cuidado, porque você também pode desenvolver um problema de desbiose intestinal. É muito comum isso acontecer.
toda a toxicidade, a estresse que está acontecendo no seu cérebro, aquela irritabilidade, muita adrenalina, o cortisol alto e tudo mais, pode também estar fazendo com que tudo esse movimento estressante comece a acontecer também no seu cérebro, modificando a sua microbiota intestinal. Pessoas que comem de forma inadequada na maioria dos dias, então come muito açúcar, farináceos, frituras, fast food, então alimentos processados, ultraprocessados, bebida alcoólica, refrigerantes, são as pessoas, pouca fibra, né? Não come alimento de verdade que tem fibra alimentar. Então são pessoas que têm muito mais chance de desenvolver desbiose intestinal, né? Além disso, o envelhecimento, lógico, e quando eu tenho alimentos que eu sou alergênica ou tenho intolerâncias, mas eu cismo em comer. Por exemplo, o paciente fala assim, ai doutora, eu como pão, eu me sinto estufada, mas e aí, você parou de comer pão? Não, eu como porque eu adoro pão. Gente, muito provavelmente esse paciente ele tem intolerância à digestão do glúten, porém não é celíaco, mas ele continua insistindo em querer comer glúten. Então é o paciente que vai ter problemas com relação ao intestino, que vai desenvolver uma desbiose intestinal. O uso abusivo de adoçantes, principalmente sucralose, sacarina e acesulfame K. Então são os que mais podem dar problemas para vocês. Então geralmente essas são as principais causas que te levam a você desenvolver desbiose intestinal. Vocês estão se encontrando em algumas? A Mara Lima 3301 fala onde é o meu consultório, em São Paulo, gente, aqui na Zona Leste. Muito embora eu faça consulta também online, mas o meu consultório é aqui. A Mar Machado fala, doutora, faço todos os dias uma vez, mas às vezes sinto muita dor abdominal, tenho gases de desbiose, tá vendo? Então, assim, é importante também vocês observarem como que é as fezes de vocês. Eu mostrei aquela tabelinha para vocês ontem, que é a escala, vou pegar elas aqui, ó. A escala de Bristol, ó, tá aqui, escala de Bristol, tá vendo? E eu falei que a gente tem que também, além desses fatores todos que eu acabei de mencionar para vocês, dar uma olhada como tá as fezes de vocês. Essa daqui, ó, que tem uma bananinha que vocês estão vendo, seriam as fezes mais adequadas para vocês poderem ter. E a evacuação, gente, tem que ser pelo menos diária, né? Tem pessoas que ficam 2, 3, 4 dias sem evacuar. Imagina eu fechar essa sala, esse consultório e colocar todo dia lixo nele. E aí, como é que daqui 4, 5 dias eu abro a porta e ninguém aguenta? É a mesma coisa o intestino, né? Você começa a putrefar. É lógico que eu vou criar só bactéria, né? Bactéria do mal, bactéria que vai dar essa fermentação, esses gases horríveis. Então, olhem para as fezes de vocês, né? Então, daqui para cima é quem tem fezes ressecadas, também não é interessante. Aí pode criar outro problema, uma hemorroida, varizes, às vezes começa a sangrar. Então não é também para ficar forçando desse jeito para ter esse tipo de fezes. Também não é interessante ter esse tipo de fezes aqui, que são fezes mais diarreicas, mais amolecidas, desfeitas. Então é sinal que o teu intestino não está povoado com bactérias boas e adequadas. Lembra, variedade, né, e quantidade, é ela que vai dar saúde no seu intestino. Então, de agora e por diante, a gente vai tentar ver se as nossas fezes vão ficar o mais próximo disso. Gente, é super importante isso que eu tô falando para vocês. Além disso, a gente tem que aprender a olhar língua, se ela não tá amarelada, se ela não tá esbranquiçada, que também, quando eu tenho essa saburra lingual, também pode ser intestinal. Né? Olhe para vocês. As pessoas não se olham, não olham que cortar urina. Então, sempre são sinais que o nosso corpo pode nos dar para dizer, ó, tá tudo bacana ou não tá legal,
né? Não é normal. Pessoa que faz tese sempre assim ou sempre assim, fala, mas foi sempre assim, doutora. Então vai continuar desse jeito? Vai criar problemas futuros. Aí daqui a pouco tem um câncer de colo retal e não sabe por quê. Por quê? Porque a vida inteira teve problema no intestino e não tratou devidamente. Né? Ficou tomando laxante, ou então ficou tomando algumas outras ervas para poder prender o intestino. Às vezes tomava assim, tem gente que às vezes vem aqui tomando ainda Mosec, que é para prender o intestino porque tem diarreia todo dia, né? E continua comendo a mesma coisa todo dia. Está errado, gente. Eu vou dar esse alerta para vocês. Nem é para fazer uso de laxante todo dia, e nem é, quer dizer, nem todo dia, nem nunca. E nem muito menos nada de medicações para prender. Isso quem tem que fazer é um médico ou um nutricionista, se caso houver uma necessidade, de uma forma pontual. Mas não achar que pela vida inteira eu vou tomar. Ó, muito fácil também é vocês caírem na asneira de comprar essas medicações que se dizem naturais para emagrecer e tem um monte de ervas, entre elas tem cáscara sagrada, tem alcachofra, tem sene. Gente, isso é péssimo para o intestino. Isso vai deixar o intestino careca, ele tira todas as microvilosidades que são importantes para a gente ter absorção de nutrientes. E vai deixando o seu intestino liso. Aí tem divertículo, não sabe por quê. Aí vai ter o problema sério de inflamação intestinal. Como eu falei, um dos cânceres hoje mais que a gente trata é o câncer intestinal. Então, não sabe por quê? Porque a vida inteira não hidratou, não comeu direito, foi estressado, não comeu fibra, tomou muita medicação para tudo. E aí, hora mais, hora menos, mais cedo ou mais tarde vem o problema. Então eu tô dando esse alerta e até, gente, eu sou meia, eu falo, não é que eu sou brava, tá? Mas é que eu fico, às vezes, eu me altero, porque eu sei que isso é um problema tão fácil da gente resolver, mas tão difícil das pessoas entenderem que de forma natural, eu não tô falando que é a mais fácil do que tomar uma medicação, às vezes, né? Mas ela é possível da gente resolver tão bem resolvida e as pessoas às vezes não entendem isso, né? Elas acham que só vão se curar se tomar alguma medicação e não é por aí. Hoje ainda eu fiz um story de uma paciente que vinha assim, desse jeito, a gente é todo dia eu atendendo pessoas com desbiose intestinal. E eu melhorando a alimentação, vou usar para vocês, vou falar para vocês o protocolo que eu uso, que é o protocolo dos 6 R's. Ele funciona super bem, né? E ele dá um super resultado. Você que está me escutando agora, vamos entender como que é esse protocolo. Muito embora sempre é importante que vocês façam um acompanhamento com um nutricionista, mas eu sei que muita gente que hoje está aqui me vendo nem pode ir nutricionista. Por isso que eu estou dando esse alerta. Primeiro lugar, por que é 6 R's? Porque tudo que eu vou falar começa com R. Anotem o que eu estou dizendo, tá? Então, primeira coisa, eu vou ter que retirar ou remover os alimentos intolerantes ou alergênicos, tá? E industrializados. Então, agora, a partir de hoje, vamos começar a comer comida de verdade, comida natural, tá bom? Então, ó, para de abrir saquinho, vai mais prático. Olha, eu tenho a bolachinha, eu tenho o bolinho. Isso é péssimo para quem tem desbiose, tá? Já vou dizendo para vocês. E quais são como é que eu sei que eu tenho alergia? Olha, geralmente, gente, para quem não fez o teste de intolerância alimentar, já fique sabendo que se você tem desbiose intestinal, leite e derivados cai fora. Não posso dar leite de vaca, queijos e iogurtes. Nesse momento eu não dou, nessa primeira fase. Assim como o glúten. Então tudo que vem do trigo, principalmente, que é o problema maior das intolerâncias, vem a partir do trigo. Ele que tem uma quantidade maior de glúten do que a aveia, do que o centeio, do que a cevada. A menos que você tome muita cerveja, né? E a aveia a gente já tem sem glúten. Então vamos tirar esses dois grupos. Agora, se você já sabe que se você comer castanha, nozes, amêndoas, daí dá uma dor de estômago, começa a dar cólica, começa a ter diarreia, tira a castanha. Começa a ter mais percepção de alimentos que, fora o glúten e os laticínios, te fazem mal.
né? Às vezes, ai, doutor, eu comi a chia e me fez mal. Às vezes o alimento é saudável, gente, mas não é saudável para você. Então você tem que ter essa percepção, né? Nesse momento eu também tiro carne vermelha, porque ela é muito fibrosa, ela é de difícil digestibilidade. Então são fases, não é que você vai fazer isso para sempre. As nossas células do intestino, elas se renovam a cada 3 meses. Então dá para você poder fazer esse protocolo pelo menos por 3 meses. Eu sei que nós estamos numa época do ano danada de transição de ano, festas, isso e aquilo. Mas para quem sofre desse problema, é melhor você começar agora do que piorar a cada dia, retardar o seu tratamento. Então, ó, percepção, industrializados tiram, refrigerantes, açúcares, farináceos, farinha de trigo por causa do glúten, né, o leite de vaca, iogurtes, queijos, isso não entra, tá, gente? Agora, a segunda fase, eu vou reparar o epitélio do meu intestino. Lembra que eu falei para vocês que o intestino tá esburacado, tá que nem um maiô quando começa a esgarçar, né, uma peneira furada, o intestino tá furado, peneira furada. Bom, porque a disbiose cria assim. Então eu vou ter que voltar a resgatar, né, essa reestrutura outra vez. Eu tenho que refazer a barreira intestinal. Só vai passar na circulação coisas que já devem estar devidamente triturados ou devidamente esmiuçados, né, em minúsculas partículas que as minhas células, passando para dentro, as minhas células conseguem reconhecer que são nutrientes para poder aproveitar. Agora, se a peneira tá furada, gente, vocês imaginam as porcarias que passam lá pro seu sangue? Aí você começa a ter descontrole em ácido úrico, descontrole na sua ureia, ter esteatose hepática, ter resistência insulínica e acha que é do além. Pode ser do seu intestino. Dificuldades para emagrecer, né? Quem tem desbiose também tem essa dificuldade, porque tá inflamado, tá com toda essa sujeira aí dentro do corpo. E a gente tem mais bactérias no intestino do que células no nosso corpo. Portanto, a gente tem que ficar amiga dessas bactérias. Elas têm que ser nossas amigas, tá? Juliana fala, tem anemia. Então, anemia, Juliana, a gente precisa ter uma boa absorção de ferro. E aí, se eu tenho uma desbiose intestinal, como é que fica isso? Né? Se eu tenho uma osteopenia, se eu já tenho um enfraquecimento ósseo, eu preciso ter uma boa absorção do cálcio, mas com uma desbiose, como que eu faço isso? Então, eu estou sem energia, não tá absorvendo, não tá aproveitando, e esse intestino, quando está com desbiose, vai muito embora a sua energia, né? Pelo ralo, eu falo assim. Então, como que eu faço o reparo do epitélio? Como eu faço essa reestrutura outra vez? Eu vou dar glutamina, que é super importante para isso. A gente entra com silício orgânico, que é muito importante também. Proteínas adequadas, né? Alimentos proteicos que fazem essa reestrutura outra vez, porque fazem parte de estruturas, as proteínas que vão ajudar a reconstruir outra vez esse tecido, né? É como se fosse tijolos. Eu preciso fazer com que haja uma replicação de células, outra vez daquelas pontes que ligam célula com célula. Além disso, ter zinco em quantidade adequada, vitamina A em quantidade adequada e ômega 3, que vai agir também como anti-inflamatório, gordura boa, né? Nossas células são todas camadas fosfolipídicas, ela precisa ter gordura boa e o ômega 3 também é importante para fazer reparo no meu intestino, tá? Aí eu vou também colocar as enzimas digestivas. Então, é muito comum o paciente sentir esse estufamento, né? Então, além de você que está me escutando, gente, vou te dar até o óculos para falar isso. Gente, aprendam a mastigar. Como eu tô falando de enzimas digestivas, eu quero falar de mastigação. Ó, é super comum. Acho que 80% dos meus pacientes eu tenho que ensinar a mastigar. Por quê? Não sabem nem respirar e nem mastigar. Ó, mastigação envolve algo devagar. Coma, mastiga. Deus fez os dentes na boca. Você não tem dente no estômago. E você tem que aprender a comer devagar e mastigar bem. Porque nossa digestão começa na boca.
Então isso é super importante para quem tem problemas digestivos, para quem quer emagrecer, para quem está com desbiose intestinal, tem que ver que ele tem já uma escassez de enzimas digestivas. Eu tenho que começar a saber triturar esse alimento, a partir, a digerir. Então, nesse primeiro momento, além de fazer você mastigar bem, não tomar líquidos nas refeições, comer devagar, num ambiente tranquilo, gente, presta atenção no que você está comendo. Eu tenho que dar enzimas digestivas. Então a gente dá lipase, protease, amilase, lactase. Eu dou um blend de enzimas para ajudar a digestão. É muito bacana, a gente faz isso, não é para sempre, é num primeiro momento, até eu corrigir essa alimentação. Então o paciente toma um pool de enzimas digestivas antes do almoço, antes do jantar, isso é importante. Ah, não tenho enzimas. Bom, vamos tomar uma colherinha de vinagre de maçã, que ajuda a digestão? Então, ó, põe um pouquinho de água para ficar mais gostoso, te ajuda bastante a você digerir. Né? Além de mastigar bem, comam depois do almoço, depois do jantar, mamão tem papaina, ou abacaxi, o abacaxi tem bromelina, e aí você trabalha já com 2 enzimas digestivas, boa. Então 2 frutas para quem tem desbiose intestinal, que não tenha diarreia, que se tiver diarreia vai para o vinagre de maçã, é usar abacaxi e a mamão, porque elas têm enzimas digestivas que te ajudam na digestão, principalmente de proteínas, que são os alimentos mais difíceis de digerir, tá bom? Além das gorduras, né? Aí depois, gente, eu vou entrar com uma recolonização de bactérias, dando o quê? Probióticos. Os probióticos são bactérias que vão estar sendo inoculadas lá no intestino. Então, não adianta eu dar numa primeira fase, já logo comprar, vou tomar probiótico para corrigir a desbiose. Não, não é assim. Se eu não retirar todos aqueles alimentos que são inflamatórios, o glúten, o leite, industrializados, açúcares e porcarias que eu já falei, não adianta eu colocar um micro-organismo lá. Porque, gente, algum peixinho sobrevive em aquário sujo? Não! Então, primeiro eu tenho que limpar meu aquário. Tirei tudo aquelas porcarias, tô começando a comer de uma forma mais saudável, mais natural, tô aprendendo a mastigar bem os alimentos, comecei a dar enzimas digestivas ou vinagre de maçã que eu já falei pra vocês. Aí, então, eu vou, colocar peixinho legal lá. Quem são esses peixinhos? Os probióticos, tá? Probióticos, que são lactobacilos, bifidobactéria, que a gente pode dar de diversas cepas. Pelo menos probiótico, gente, quando eu faço a prescrição, pelo menos 5 cepas diferentes entre lactobacilos e bifidobactérias, com 5 bi, é o mínimo que eu coloco, tá? Isso é um bom probiótico. Comece por aí. Deixa eu ver se tem... Tô falando tão empolgada aí, ó. Eu sei que... Aqui, ó. Patrícia Gastaldo. Rose, tenho intolerância dos derivados de leite. Fiquei muito ruim. Agora, fazendo essa dieta, vou fazer endoscopia e colonoscopia com muito receio. Tá vendo, Patrícia? Eu sei, as pessoas às vezes não se cuidam, depois ficam super apreensivas em fazer os exames, com medo que dê algum problema. Porque eu concordo com vocês. Eu falo para minhas pacientes e eu por mim mesmo, por mais que eu me cuido, toda vez que eu vou fazer exame, quando eu fico apreensiva, embora eu tenha certeza do que eu estou fazendo é o melhor para mim. Agora, a hora que vem o exame, quando você vê lá que não tem nada, que tá tudo bem, gente, tem presente melhor do que esse? É o melhor presente do Papai Noel. Porque realmente, quem não se cuida tem muito medo de fazer exame, fica nessa apreensão danada. Gente, o que adianta você comer um alimento que só dá prazer enquanto está na sua boca? Depois que você comeu, só vai fazer estrago. Pensem nisso quando vocês estiverem comendo alguma tranqueira, né? Será que eu mereço isso? Então pensem. Agora, também não vamos radicalizar. Se de vez em quando eu quero comer uma besteirinha, beleza.
Mas agora que você está com a desbiose em crise, né, que você está com todos esses problemas que eu falei para vocês, a gente tem mulheres que até entram numa irregularidade no ciclo menstrual, porque isso mexe até com a síntese hormonal, né? Então, gente, como é que uma mulher vai ter vontade de transar, de ter libido legal, se o intestino está desse jeito? Eu tenho mulheres que vêm aqui, homens, que não conseguem nem fechar as calças, de gases que tem, como tá o intestino todo inflamado. Daí que bem-estar, tem gente que tem medo de comer fora, que não vai mais à festa, que se constrange de comer na frente dos outros, né? Então, são pessoas que começam a criar uma certa, um receio, a pessoa começa a ficar com medo de comer, o que eu vou comer, o que eu posso comer. E é isso que eu estou explicando para vocês. Aí depois a gente começa a fazer algumas flexibilidades. A Débora Oliveira fala que tem tireoide, sou pré-diabético. Então, quando eu tenho uma saúde intestinal, gente, eu vou melhorar qualquer disfunção que eu tenha, né? Pode ser que a sua tiroidite ou sua pré-diabetes, que é a resistência insulínica, não veio do intestino, tenha outras causas. Às vezes, sim, você pode criar até uma doença autoimune em virtude de uma desbiose intestinal, tá? Mas caso não tenha sido pelo intestino, o gatilho, você pode melhorar o tratamento, você pode ter mais eficiência e eficácia no seu medicamento que você possa fazer o uso, se você tiver uma boa saúde intestinal, se você cuidar da sua alimentação. Bom, gente, daí eu coloquei probióticos. Aí eu vou fazer o quê? Reequilibrar a vida desse paciente. Ele tem que modular o estresse. Ele tem que fazer exercícios físicos. Isso tem a ver com a saúde intestinal. Vocês sabem que a microbiota ela é diferente de quem faz exercício e de quem não faz exercício, né? É muito comum o paciente vir, quando é constipado principalmente, fala: doutora, faço exercício, nosso meu intestino agora está ótimo, porque eu estimulo o peristaltismo intestinal, que são os movimentos peristálticos para a gente poder ter realmente a evacuação, né? Se o paciente é estressado, eu também corrijo eu modulo, vamos dizer assim, né, esse estado emocional dele, né, porque ele aumenta a serotonina, a dopamina, eu consegui fazer ele ter um equilíbrio emocional melhor pelo exercício físico, de forma natural. Então, olha quantos benefícios a gente tem. Então, o paciente gosta de música, a gente ensina a escutar música, você tem que ter uma hora de lazer, meditação, ou então alguns suplementos que eu tenho que dar para ele, para melhorar essa questão do estresse. Então, o magnésio, às vezes, né, o paciente é importante dar, a melatonina para ele dormir melhor, dar uma vitamina B6 também para controlar o estresse, um chá de camomila também é interessante. Então, a gente tem meios, né, a rhodiola rosa, que eu dou muito, o panac ginseng para modular cortisol, né, que é o hormônio de estresse. Então, deixar esse paciente mais calmo, menos agitado, né? Pensar que ele tem que saber respirar. Quando eu falei que o paciente não sabe nem mastigar nem respirar, porque muitos respiram que nem cachorrinho, essa respiração curta. Então, para você se acalmar, é importante você... Opa! Falando que nem uma tramela, né, gente? Ter aquelas respirações mais profundas, sabe? Respirar, mas aqui, ó, com o abdômen, sentindo esse ar vindo do abdômen, passando todo o seu peito, e aí, e soltando pela boca. Respirem assim, isso acalma vocês. Eu ensino o paciente a ficar numa sala, ou num momento do dia que você estiver estressado, sente com o bumbum bem lá atrás, relaxem, né, os braços, fechem os olhos e comecem a fazer essas respirações profundas. 10 respirações profundas, isso vai abaixar sua pressão arterial, vai te acalmar. Por que o Pilates é tão importante? Porque ele ensina a gente a respirar. E respirar com o abdômen, respirar aqui profundamente. E quem tem desbiose intestinal tem que saber respirar, tem que se acalmar, porque geralmente são pacientes agitados, afobados, estressados, né? Então isso também é importante. E reavaliando o paciente para poder fazer uma flexibilização da dieta, tá? Que isso é importante. Então por isso que eu tenho 6 R's.
remover alergênicos, reparar o epitélio, recolocar enzimas digestivas, recolonizar com os probióticos, reequilibrar o estilo de vida dele e fazer a reavaliação do paciente. Então você que é nutri, que está me vendo, ou você que não é nutri, mas está anotando tudo que eu estou falando, né? Vejam se vocês estão fazendo tudo certinho. A Rosa fala, eu amo a senhora e suas dicas, que Deus abençoe, só que eu quero tudo ser revertido em saúde, em disposição e energia para continuar ajudando vocês. A Débora Oliveira fala, até o mês de setembro eu estava com 137 quilos, comecei na reeducação alimentar, estou com 129, parabéns, ó. Eu não tomava água e só refrigerante, tirei, ó. Tá vendo, gente, como esses casos têm que ser, são exemplos para nós, são exemplos para vocês. Como ela pôde, você também pode. Vânia, e quanto menos você ficar tomando esses refrigerantes, açúcares, doces, você vai ficar livre, porque eles são viciantes. Quanto mais vocês comerem esse tipo de alimento, mais necessidade vocês têm de consumi-los. E pessoa mais estressada, agitada, ansiosa ou depressiva vai precisar comer mais carboidrato para aumentar a síntese de serotonina, dopamina, estimula uma região do cérebro de recompensa. Então, por isso, é uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Quanto mais eu como, mais eu vou ter desbiose, mais vou cultivar a bactéria do mal. Essas bactérias do mal vão fazer eu comer pior, porque você cultiva essas bactérias por esse tipo de alimento. Né? Alimento bom não cultiva bactéria boa. Então a gente vai acabar com essas bactérias do mal? Não, elas podem até estar lá presente, mas em menor quantidade. Em maior quantidade são bactérias boas, que a gente chama de gram-positivas, tá? Ó, você tem candidíase de repetição? Você saiba que a desbiose intestinal causa muito candidíase de repetição e até sua infecção urinária. Por quê? Porque abaixa muito a sua imunidade. Ah, tenho herpes, desbiose intestinal. Então, e Regiane, cuidado, porque esse refluxo também vem aí, ó. A Débora Oliveira, colocar chás no lugar de refrigerante de cavalinha e espinheira santa, é maravilhoso. Muito bom, a cavalinha é diurética e a espinheira santa, eu trabalho muito ela com a parte digestiva, quem tem má digestão, então é importante. E ela é importante, a espinheira santa, para refazer, para espessar esse muco que reveste o intestino, que ele é um protetor nosso, tá? Então hoje a gente tem os pré-bióticos, que são as fibras que vão alimentar as bactérias do bem, por isso estão presentes nas cascas, nos bagaços, né, em grãos como feijão, ervilha, lentilha, as cascas das frutas, o bagaço, tudo isso tem na aveia, na quinoa, nos cereais integrais. Então são pré-bióticos. Batata iacomba, biomassa de banana verde, são tudo pré-bióticos. Tá? E aí eu vou colocar os probióticos, que são os próprios micro-organismos, e hoje a gente tem os pós-bióticos, que são os butiratos, são triglicerídeos de cadeia curta, que são super importantes para a gente poder dar saúde no nosso intestino, diminui o nosso apetite, melhora a resistência insulínica. Gente, é demais. E a gente tem hoje, por exemplo, Coribione, são os pós-bióticos, são excelentes. Então eu tenho pré, probiótico e pós-bióticos, tá? Silvana Carmo, doutora, minha filha tem muitas dores abdominais e muita acne, não tem energia. Olha, com 18 anos é só melhorar a alimentação, você vai ver só como já muda. Regiane Cardoso, azia e gases, vamos melhorar essa alimentação. Agora vamos comer o quê? Né, Cris? Fiz bariátrica, estou com desbiose, o que fazer? Então, quem fez bariátrica a vida inteira vai ter que cuidar mais ainda do intestino. Porque o paciente bariátrico, gente, é um paciente que vai mudar completamente a microbiota intestinal, o jeito que ele vai absorver os nutrientes. Então, é um paciente que eu tenho que ter muito cuidado, um cuidado especial com ele. Além de fazer uma suplementação especial com nutrientes, eu preciso tratar da alimentação dele com muito carinho. É um paciente que tem que tomar probiótico também para o resto da vida, né?
Então, sempre a gente vai intercalando essas cepas, vai alternando essas cepas, né? E vamos vendo. Hoje tem um exame já para a gente detectar a desbiose intestinal, né? Então, a gente tem tanto o exame de sequenciamento genético da microbiota, então eu sei exatamente como é que tá a sua microbiota intestinal por esse sequenciamento genético da sua microbiota, para saber, e aí dá no laudo se você tem ou não desbiose. E a gente tem também a prova de hidrogênio expirado, que também vai fazer com que eu detecte a sua desbiose. Além desses sinais e sintomas que eu acabei de falar aí para vocês, né? Então é muito interessante a gente também fazer esse tipo de exames para poder comprovar isso. Muito bem, e agora eu vou falar para vocês como é que nós vamos se alimentar, viu, gente? Bom, primeiro, todos os alimentos têm que ser naturais. Então, eu vou fazer com que haja as frutas. Num primeiro momento, gente, quando o paciente está muito estufado, eu não dou muito bagaço e muita casca. Então, eu vou tirar, num segundo momento, sim. Então, casca às vezes, de maçã, ainda mais quando ele tem diarreia. Quando ele tem com o intestino preso, ainda eu posso até dar um pouquinho mais. Mas muita casca de maçã, casca de pera, casca de pêssego, eu tiro um pouquinho nesse primeiro momento. Porque as cascas são as fibras que demoram mais e são fibras que são insolúveis, então elas demoram mais para ser digerida, dificultam mais a digestão. E como você está com essa parte doente, então é melhor a gente nesse primeiro momento poupar um pouquinho. Bom, assim como as fibras cruas, então cuidado com aqueles pratões de salada, você que está em desbiose. Eu gosto mais de dar os legumes mais cozidos e as verduras. Então assim, só se você tiver com muita diarreia que eu não entro com verdura, eu entro mais com legume. Então por isso que mesmo usando um protocolo, eu tenho que fazer sempre ele de forma personalizada, porque às vezes o paciente ou ele tende à constipação ou ele tende à diarreia, e aí eu vou modulando essas fibras por causa dessas questões, para ver como que está funcionando o intestino dele. Tem paciente que oscila, uma hora tem diarreia, uma hora tem constipação. Então vamos lá, começando com as frutas que eu estava falando. Então maçã, a pera, a banana, o abacate depende, não é para todo mundo. O melão também, às vezes ele é um pouco indigesto, mas tem outros que conseguem. Essas são as frutas mais comuns que eu dou, né? Ameixa em alguns casos, o pêssego sem casca, mas são geralmente o mamão que eu falei para vocês, o abacaxi também dá para dar, mas tudo assim, no máximo 3 porções ao dia, em horários diferentes. Kiwi é uma fruta muito boa para desbiose intestinal, que eu dou bastante, né? Então, se você tende a ter um intestino mais preso, a gente pode ir mais para o mamão, para o abacate, para o melão, para o kiwi. Se você tiver ele mais solto, eu vou mais para maçã, para pera e para banana, tá? Então, depende de um lado ou do outro. Com relação às fibras cruas, eu já falei, se você tende a ser constipado, eu posso dar um pouco no almoço de alface, ou de rúcula, ou de agrião, ou de escarola, mas é um pouquinho. Mastiga, mastiga, mastiga bem, né? Se você já tem a diarreia, não entra essas fibras cruas, entra mais legumes ou verduras cozidas, tá? De noite, para o paciente que tem desbiose, como de noite a digestão é mais lenta, eu entro mais com legumes e verduras. Não entro com fibra crua. Fibra crua, gente, eu tô falando de hortaliças, tá? Muitas folhas. Então, cuidado com isso. Mas nas 2 refeições, eles vão estar sempre presentes. Ó, chuchu, abobrinha, vagem, cenoura, tudo isso eu posso dar. Que é tudo coisa que dá para comer, tanto se você tiver constipação quanto diarreia, tá? Almoço e jantar. Cozinhe sempre ao vapor. Aí você vai pôr seu azeite de oliva, que é importante. Se você quiser usar um pouquinho do sal rosa integral, ou então o sal marinho, pode usar. Salsinha, cebolinha também pode usar, não tem problema. Então falei dos legumes. Não vou usar nesse momento, eu não uso brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, couve, porque dá muitos gases. Como o paciente já está estufado, eu não entro com esse grupo de crucíferas nesse momento, porque senão estufa muito. Da mesma forma, eu não vou entrar com os grãos. O feijão, ervilha, lentilha e grão de bico eu dou num segundo momento.
Agora eu dou só o caldinho. Não comam isso, que mesmo deixando de molho por 12, 16 horas, pondo folhinha de louro, lavando, tem muitos pacientes que estão nessa crise da desbiose e não podem comer isso. No segundo momento, por isso que a gente vai reavaliando, daí eu vou entrando com grão um pouquinho, mas tudo no almoço, né? Lembrando que o almoço eu começo sempre dando as coisas que eu tô recolocando no almoço e depois no jantar, tá? Com relação às proteínas, quais que eu posso usar? Posso usar mais as carnes brancas e magras. Então, frango, o peixe, os ovos. Se o paciente não tiver intolerância, entra ovo, tá? Se caso, tem alguns que falam, doutora, quando eu como ovo, minha barriga estufa. Então, eu já tiro. Aí fica só com o frango e com o peixe. Que eu falei que a carne vermelha, nesse primeiro momento, não entra, ó. Depois de 40 dias, o paciente veio, tá melhor, já tá sem gases, já tá fazendo umas fezes melhor, mais bem formada, já tá com a digestão, igual hoje, atendendo 40 dias, a senhorinha falou assim, 75 anos, doutora, eu tô com 80% melhor, né? Eu tô bem melhor. Daí eu comecei já, coloco o caldo do feijão, então vai colocar um pouquinho da alface, daí eu vou recolocando. Então essa dieta, gente, que eu tô dando pra vocês, é inicial, até eu melhorar toda essa saúde intestinal, a sua microbiota, tá? Como eu falei pra vocês, sementes depende do paciente. Com relação às gorduras da alimentação, só cozinha com azeite de oliva, o óleo de coco e as castanhas, nozes, amêndoas, depende muito. A grande parte nesse momento não consegue digerir. Ainda a linhaça e a chia, se você não tiver diarreia, eu posso colocar, mas a chia sempre hidratada e a linhaça sempre triturada. E depois de fazer esse processo, guardem na geladeira, tá? Que isso é importante. E a semente, gente, se você não consegue mastigar bem, e você pode tentar fazer um mix e faça tipo uma farofinha. E aí você coloca em cima do seu arroz ou em cima das frutas, fica legal. Às vezes fica mais fácil para você digerir e não te dá problema de estufamento, tá? É uma maneira que eu ensino para colocar. Hidrate elas também, às vezes. Você pode colocar as castanhas, as amêndoas hidratadas e depois bater no mix. Fica uma pastinha e daí você pode comer, também fica legal, tá? Ou hidratado ou triturado. Com relação aos carboidratos, quais são os carboidratos que dá para vocês comerem agora? Ou a mandioca, batata doce para muita gente dá gases. Então nem sempre eu posso colocar batata doce num momento de crise de desbiose. Mas a mandioca, o inhame, o cará, a abóbora, o arroz. Tem pacientes que eu coloco o arroz parbolizado, nem coloco integral, porque às vezes o integral ele estufa, porque tem mais fibras. Ou então tem um arroz chamado basmati, também que é muito interessante, dá para colocar. Quem tem desbiose pode comer alho e cebola? Cuidado, porque muitos pacientes referem ter problemas com isso. Então se você experimente, ponha pouco, reduza alho e cebola, hein? Porque às vezes você tira todas as coisas e continua com alho e cebola e não reduz os sintomas. E quando você vai ver, os dois benditos que dão problema de intolerância. Tá? Então cuidado com alho e cebola. Só usem temperos naturais. Então, ó, alecrim, que é excelente para digestão, manjericão, salsinha, coentro, cebolinha, dá para usar. Alho poró é melhor do que o alho às vezes normal. Orégano, cúrcuma, faz sabor de usar cúrcuma, açafrão, que a cúrcuma vai ajudar vocês, que ele é um anti-inflamatório, gengibre, é excelente também, pode usar o gengibre, gente, que ele é ótimo, e isso tudo dá para vocês usarem. Posso fazer um pão, doutora, com farinha de amêndoa? Pode. Farinha de amêndoa, posso fazer com ovos, não uso fermento, eu uso bicarbonato, tá? Porque o fermento, a maioria desses pacientes tem problema com relação ao fermento. Tanto o fermento seco, né? Como o fermento também fresco. Então, os dois fermentos eu não uso bicarbonato para isso. Se você quiser fazer um pão, um muffins, mas sempre assim, com farinha de aveia ou farinha de amêndoa, né? Ovos. Posso usar de adoçante, o stevia,
um pouquinho, o mínimo que vocês puderem, tá? Tem também um adoçante chamado talmatina, que também é bem natural. Xilitol e o eritritol, eles dão mais gases. É muito comum o paciente com desbiose não aguentar consumir nada com xilitol nem eritritol. Eritritol é um pouquinho mais fácil. Ou então adocem com um caldinho de ameixa, né? Faz o caldo da ameixa preta e adocem com ele. Ou até com uma tâmara, pode ser, mas nunca muita coisa com muito doce, porque tanto as frutas hidratadas também podem promover mais fermentação nesse primeiro momento. Então cuidado, mas pode fazer um muffins assim, uma panquequinha de banana, aveia, ovo e banana amassadinha e canela. Dá para fazer para matar a vontade do doce. Ou então posso fazer um creme de fruta, um creme que vai, por exemplo, uma geleia de morango. Ou então eu posso fazer um creme de damasco com uma bebida vegetal, dá para fazer. Eu posso bater, deixa os damascos de molho, ou então ferventa eles, depois bate com uma bebida vegetal. Pode pôr uma gelatina para criar tipo um mousse. Então eu geralmente dou essas dicas, essas receitas, porque meu cardápio vai sempre com receitas para esse tipo de paciente, né? Tudo depende do que ele do que ele consegue consumir nesse primeiro momento. Kombucha também às vezes ele consegue, o kefir de água, se ele quiser fazer, enfim, é mais trabalhoso, mas dá para fazer. E, gente, chás eu uso bastante, aliás, a hidratação é fundamental na desbiose. Então, hidratação com água com limão, água com gengibre, chá de camomila, chá de erva doce, chá de cidreira, é muito bom e importante. Espinheira santa, eu já falei para vocês, todos eles são utilizados na desbiose intestinal, tá? E de suplementos, como eu falei para vocês, os probióticos, a glutamina, que eu dou praxe de eu dar glutamina, zinco e vitamina A. Dou sempre um silício, o X-Nutriment é um dos silícios que eu mais gosto, sem querer fazer propaganda e já fazendo, né, gente, que eu dou bastante ele também. Então, e às vezes eu entro com os colágenos proteicos, para poder também refazer esse epitélio, né, do intestino, que é bem bacana. Se o paciente estiver estressado, magnésio, triptofano, 5-HTP, camomila, a passiflora, que também é bem bacana, complexo B, principalmente a B6, eu trabalho bastante, ácido fólico, que é a B9. Então, cada caso é um caso. Por isso que é importante, mesmo que eu dê o protocolo, sempre fazer o protocolo mais personalizado. A minha consulta, gente, na minha consulta eu fico sabendo quais são as principais queixas para priorizar aquilo que é necessário para aquele primeiro momento. O que eu faço na live é sempre em linhas gerais, porque eu não conheço quem está aí do lado me vendo. E aliás, hoje a gente está com 120, 117 agora, mas eu tô gostando de ver a audiência aí. Vânia, qual o melhor horário para tomar o vinagre de maçã? Ou no shot da manhã ou antes das refeições. Vocês sabem que o vinagre de maçã tem o orgânico, que é melhor, tá? Vocês vão fazer uma colher de sobremesa, a colher de sopa, antes das refeições com um pouquinho de água, ou então coloca isso no shot de água com limão e vinagre de maçã. Antes das refeições, ele abaixa a glicemia para quem tem pré-diabetes e diabetes, melhora a digestibilidade, para você que tem desbiose é muito bom. E também abaixa o colesterol, tem uma função antilipidêmica, tá? Não gosto de comer farinha nem carne vermelha. Ótimo. Aveia é saudável, Maria, muito saudável. Só é saudável para quem tem, não é saudável para quem tem intolerância à aveia. E se você tiver problema com glúten, existe aveia sem glúten. Só que a aveia você tem flocos grossos, flocos finos, farinha de aveia, farelo de aveia. Eu tenho um post só de aveia. A aveia é ótima. Ela tem parte de proteína, tem muitas fibras, tem complexo B. É excelente a aveia, tá? É um cereal nobre que eu chamo, tá? Assim como a quinoa. Mas tem glúten. Não, mas tem a sem glúten. Denise Pedroso. Tava fazendo a dieta certinho, porém fim de semana come lanche e doce. Tenho que começar do zero? Não, do zero não. Você vai... quando vocês derem uma deslizada, como ela, por exemplo, numa festa ou no fim de semana, gente, saiba recomeçar. Né? Não é que você perdeu tudo. Não vai ser um dia ou uma refeição
ou um fim de semana que você vai pôr tudo a perder. Não, é só você saber retomar a sua alimentação novamente mais saudável. O que vai prejudicar vocês é o todo dia comer errado. Comer errado de vez em quando, ok, a gente pode, nesse momento que vocês estão em crise com o problema digestivo, com a desbiose intestinal, né, é muito comum que assim, que um pouco ou mais que vocês exagerem, vocês vão passar muito mal. Agora, quando vocês fizerem um mês, 40 dias de uma dieta, como eu falei, bem feitinha, tiverem disciplina, aí um pouquinho que vocês comerem errado, não vai dar esse sintoma tão intenso. Aí vocês conseguem contornar voltando à alimentação direitinha depois, entendeu? Isso é importante. Saber retomar, não põe tudo a perder. Mas tem a ver, quanto, aqui ó, a Cris, quanto e como tomar o vinagre de maçã. Acabei de falar, viu, Cris? Verdade, doutora, verdade, toda inflamada, ó. Faz a dieta que eu tô falando, gente. Dieta anti-inflamatória, dieta que vai ajudar vocês. Esses gases vêm de alimento que você não tá podendo comer, né? A gente tem que ser mais perceptiva. Você tem que saber mais, ter autoconhecimento de saber o que te faz bem e o que te faz mal. Coma devagar, faça essa seleção, essa limpeza, essa desintoxicação do seu corpo. E aí, a partir disso, quando entrar uma porcaria ou até um alimento que é saudável, mas que para você não é, você vai ter mais percepção. Porque quando a gente come tudo errado, você nem sabe mais o que te faz bem e o que te faz mal, né? Então, gente, quando eu falei para vocês, parem de comer coisas industrializadas, fast food, né? Tenham em casa só aquilo que vocês possam comer, não tenham alimentos que são prejudiciais para vocês. Dificulta mais esse primeiro momento, né? A facilidade de comer porcaria. Vocês vão ver que é mais fácil. E quanto mais tempo vocês ficarem sem comer essas tranqueiras, vocês não vão ter da dependência e vontade de querer comê-las, tá? Se livrem desse vício. Boa noite, doutora. É quem tá com esteatose hepática grau 2. Carmen, você só vai se beneficiar. Eu tenho ainda, que eu vou lançar, já está gravado e tudo, um vídeo falando da relação do intestino com o fígado. Quando eu falei que o teu intestino está desburacado, o primeiro lugar que essas toxinas, restos de bactérias vão é para o seu fígado, causando a esteatose hepática. Então, se você tiver com uma desbiose intestinal, com uma ruptura de barreira intestinal, quem vai ser o primeiro prejudicado vai ser seu fígado. Então vamos melhorar esse intestino, e o que você come está diretamente relacionado com o seu tratamento gástrico-intestinal. É só isso, gente. Arlene Costa. O problema do iogurte para quem tem desbiose é a lactose ou a caseína? Depende. Tem o problema da lactose, que grande parte dos pacientes tem intolerância à lactose, eu tenho que tirar, e tem outros que têm problemas com relação à caseína, que é a proteína do leite, e não consegue digerir. E você não pode esquecer que o leite é um fermentado, então às vezes também esses alimentos mais fermentados podem causar problemas. Embora eles são fontes de probióticos, eu prefiro dar o probiótico, e depois que eu melhorar essa crise toda, aí eu posso entrar com iogurte devagarinho. A gente tem alguns iogurtes veganos, né, que também são muito bons. E se o problema está na caseína, num segundo momento eu posso entrar com o vegano. Tem uns que, quando o problema não está na caseína, eu posso dar sem lactose, né? Mas tudo depende da crise que o paciente está ou não, se é leve a desbiose ou se já é um estado mais avançado. Gente, eu vou ter que parar essa live agora, porque senão eu não vou conseguir gravá-las. O quanto de antibiótico pode influenciar no tratamento da desbiose? Então, quem toma muito antibiótico pode prejudicar muito e ter mais risco de ter desbiose, foi isso que eu disse. Agora, tem vezes que não tem jeito, eu tenho que entrar com antibiótico. Agora, cuidado com o uso indiscriminado, é isso que eu quis dizer. Gente, já deu 20h30, eu vou ter que parar essa live para mim poder gravá-las para vocês, tá? Quem eu não respondi, eu prometo responder, né? E a gente talvez até fazer uma segunda live de desbiose intestinal. Aí é vocês que vão
tá me direcionando para isso, tá bom? Um beijo no coração de cada um, espero poder ter ajudado. Gente, não descuidem da parte gástrica e intestinal. O que eu falei hoje é de suma importância para tudo que vocês possam imaginar. Toda a nossa saúde, física e mental. Um beijo, até, obrigada pela audiência de todos. Fiquem com Deus, se cuidem.